Então, vamos voltar aí, galera. A gente parou aí na parte da prevenção e reabilitação, né? São as vertentes aí que a terapia ocupacional ela vai traçar de acordo ali com o perfil desse paciente. Tem alguém que entrou agora que não estava na aula anterior? Acho que não, né? Você já fez chamada? Fiz no primeiro horário. Eu entrei no primeiro horário e não vi. Tem como você colocar para mim? Quem está falando? É a Ana Paula Liduário. Ok. Obrigada. Por nada. Então, a gente viu lá as perdas físicas, né? Então, agora é as perdas cognitivas. Elas vão estar relacionadas aí às limitações intelectuais, como a diminuição aí da atenção, do raciocínio e da deterioração progressiva da memória. Então, são perdas relacionadas ao neurológico desse paciente. E aí a terapia, nesses casos, ela vai atuar através de atividades recreativas, com assistência multidisciplinar. Então, além do terapeuta, a gente vai ter aí o psicólogo e o fisioterapeuta ajudando nessas questões cognitivas do nosso paciente. Vai realizar estimulação cognitiva em oficinas de memória, de jogos, de dança, artesanato, autocuidado, entre outras. Eles vão fazer essas atividades aí com o paciente. É pegar aqueles joguinhos infantis mesmo de memória para poder estimular o paciente a ter uma memória mais ativa. Vai fazer jogos de tabuleiro, né? Uma dama, um xadrez, para poder estimular aí o raciocínio desse paciente, aqueles jogos de encaixe, peças que precisam ser encaixadas de acordo com a forma, geralmente também são utilizados para ver a questão da coordenação motora, do raciocínio, como que está, jogos relacionados a cores, para ver como que está a percepção desse idoso, né, a visão. E aí, através disso, eles vão estimulando cognitivamente esse idoso. Tá?
Então, a gente vai ter uma assistência aí multidisciplinar nessas variadas formas para poder estimular de diversas maneiras o raciocínio, a memória, né, a atenção, a concentração desse paciente. Então, dependendo do que ele traz para mim de deterioração, dependendo de qual o problema que ele está apresentando ali no momento, vai ser traçada essas atividades aí, né? A dança vai ser mais para a questão da coordenação motora, do equilíbrio ali do corpo mesmo. E aí, assim, a gente vai trazendo, né, tentando resgatar aí essa função, essas perdas que ele está apresentando no momento como decorrer do envelhecimento. Lucimar, Oi, boa noite. É a Bárbara Maria, eu consegui chegar só agora, mas eu vou assistir, depois eu vou assistir o começo da aula, tá? beleza. Obrigada. De nada. Gente, quem estiver assistindo a aula gravada, me manda o print depois, tá? As perdas sociais aí vão estar relacionadas então ao rompimento de laços, seja laços familiares ou o afastamento aí de amizades, a perda da capacidade de trabalho, a não participação em atividades sociais culturais, passeios ou comemoração de festas e outros acontecimentos que antes fazia parte da rotina. Então, com o decorrer do envelhecimento, o idoso, dependendo de como está sendo esse envelhecimento, se ele é natural ou se ele é patológico, a gente viu lá a senescência, né? Ou a senilescência, o idoso ele pode começar a se isolar. E aí, além das perdas, né, que ele vai ter, né, pelo óbito de algum ente querido, de algum amigo aí mais próximo, ele mesmo pode tender-se a se isolar, a se afastar das pessoas, a deixar de participar daquelas comemorações que ele fazia parte, a deixar de ir nas atividades sociais que ele já fazia parte do grupo, deixar de fazer alguns passeios que era da atividade diária dele. E aí essas perdas vão entrar todas ali na questão social. E aí nesses casos, a terapia ocupacional ela vai contribuir estimulando o retorno a essas atividades. Então, independente das perdas que ele teve, eu vou tentar resgatar todas elas. Através de quê? Da reconstrução dos laços familiares, principalmente, né? Reaproximar as amizades antigas que ainda estiverem vivas, né? Que ainda estiverem em condições de ser feita essa reaproximação. Eu vou tentar reaproximar, ou então fazer novos amigos, se não tem como reaproximar as amizades antigas, ou por falecimento, ou porque estão muito debilitados, eu vou reinserir esse idoso, então, em atividades grupais, em atividades sociais, onde ele vai criar novos vínculos, onde ele vai desenvolver aí novas amizades, novos vínculos afetivos, novo convívio social. E assim eu consigo recuperar aí as perdas sociais que ele enfrentou. Então, através do estímulo aí ao autoconhecimento e ao autocuidado, gerando uma melhoria na autoestima, o idoso ele vai ter condições de lidar com seus potenciais. E a partir daí ele vai construir uma maneira própria de se relacionar com o meio social, atuando nele mais autonomamente, tá? Ele vai ter aí a sua autonomia devolvida, né, por meio aí do relacionamento social que ele voltou a ter.
Então, basicamente, procura-se que o idoso ele tenha um desempenho mais independente possível, enfatizando as áreas de autocuidado, do lazer e da manutenção de seus direitos e papéis sociais. Então, esses são os pontos principais que o terapeuta ocupacional vai tentar trabalhar aí com o nosso idoso, né? Trazendo a independência para ele, trazendo autonomia, e aí vai enfatizar quais que são as áreas do autocuidado, o que ele precisa de mais atenção, né? O lazer é extremamente importante por causa do vínculo social, né? Do relacionamento aí com outras pessoas e a manutenção aí de seus direitos e papéis sociais. Ele está por dentro de quais são os seus direitos como idoso, ele sabe das leis que o protegem, que ele pode recorrer se determinadas situações forem feitas com ele. Então, eu vou inteirar ele disso, vou deixar ele a parte dessas informações. A partir do momento que ele é independente, ele pode acionar os serviços necessários, dependendo da situação que lhe forem causadas. Então, a terapia ocupacional ela é uma profissão muito ampla, que por meio da atenção, do ouvir, do olhar e do sentir, vai cuidar da saúde desse idoso. Então, vai trazer novas habilidades potenciais, trabalhar a autoestima e a capacidade, além de proporcionar aí a qualidade de vida e a dignidade no viver. Então, são formas como a terapia ocupacional vai trabalhar para tentar restabelecer a saúde desse idoso, trazendo a prevenção ou a reabilitação, se for o caso, né, retardando aí processos patológicos, algumas comorbidades, e vai tentar desenvolver aí novas habilidades com esse idoso, vai tentar estimular aí o desenvolvimento de novas atividades, de novas descobertas, mantendo uma perspectiva de vida, né, tendo uma automotivação para acordar e realizar determinada coisa, fazendo com que ele se sinta útil no dia a dia, pertencente a um grupo, se sinta aí apoiado. Então, essa é uma das formas aí que a terapia ocupacional vai tentar trabalhar. Geralmente vai ser junto aí com a psicoterapia, né, com os psicólogos, eles vão ter essa junção aí para traçar um melhor plano de cuidado, que a gente viu que tem muita coisa que é incomum, né, que é comum, na verdade, entre as duas categorias profissionais. Existem, as duas vão tentar trabalhar aí o corpo e a mente do nosso idoso. Então, as terapias elas podem ser traçadas em conjunto. Tanto o terapeuta quanto o psicólogo e até o fisioterapeuta, eles podem montar um plano de cuidados em conjunto, né, abrangendo aí todas as necessidades do meu idoso, e provavelmente ele vai ter necessidade tanto física quanto mental, e aí cada um com a sua particularidade vai dar ali alternativas para cuidados, e aí as três categorias, numa só vertente, vai traçar o melhor plano de cuidado para cada perfil de idoso que eles forem tratar, que eles forem cuidar. Alguém quer falar alguma coisa? A gente encerra por aqui a terapia ocupacional. Deu para entender como que funcionam as terapias, como que elas vão ajudar aí o paciente, como que elas vão estar inseridas no nosso dia a dia. Vocês estão aí, gente? Só para eu saber. Deu sim, professor, deu para entender. Beleza. Estou sim, Mara. Ok, então antes de entrar em cuidados paliativos, quero voltar um pouquinho aqui.
No Brasil, segundo a lei, pessoas com mais de 60 anos são consideradas idosas. E para protegê-las foi lançado em 2013 o Estatuto do Idoso, que assegura os direitos fundamentais das pessoas idosas, entre eles a proteção à vida, alimentação, educação, cultura, esporte e previdência social. São 16 anos que o Estatuto dá visibilidade ao envelhecimento e diz que o idoso tem prioridade em filas, transporte gratuito, acompanhante no hospital, direito de 50% de desconto em teatros, shows, cinemas e outros eventos artísticos. O Estatuto prevê quais são os crimes contra a pessoa idosa. Entre eles, é crime fazer comentários maldosos sobre a pessoa idosa, abandonar e apropriar-se do seu patrimônio e renda, cometer maus tratos físicos e psicológicos. Ter um idoso e não cuidar dele é crime. É obrigação da família, da sociedade e do Estado cuidar da pessoa idosa e zelar pela sua dignidade. Se você presenciar a violação dos direitos da pessoa idosa, ligue no número 181. Então, gente, esse videozinho foi só para a gente relembrar aí, né, algumas coisas que o Estatuto do Idoso traz para a gente, onde ele fala ali, viu, da questão do lazer, onde o idoso ele tem 50% de desconto em eventos artísticos, eventos teatrais, jogos de futebol. Então, assim, é uma forma de estimular o idoso a ter uma interação social, é uma forma de reinserir ele, né, no convívio social, para que ele distraia um pouco, para que ele tenha um estímulo a mais ali na questão da mente, né, para que ele se relacione com novas pessoas. Então, o Estatuto do Idoso, ele traz essa informação para a gente. Muitas vezes nem o familiar sabe disso. Então, assim, é uma forma do idoso ele conseguir participar dessas questões de lazer, que é um determinante da saúde. Se a gente pegar o conceito de determinantes da saúde, ele engloba todos os aspectos da vida de uma pessoa, inclusive o lazer. É extremamente importante como que afeta aí a questão da saúde de alguém. Então, isso aí que o Estatuto traz para a gente de informação é uma forma aí da família conseguir estimular esse idoso a voltar ao convívio, a não ficar mais isolado, a fazer novas amizades, a distrair a mente, né? Se ele gosta de teatro, se ele gosta de algo artístico ou até mesmo do futebol, estimular ele a participar dessas coisas. Ô, professora, Oi. falou ali, né, que se você tem um idoso e não cuida dele, você está cometendo um crime, né? Isso. Mas, assim, como que fica no caso, assim, um exemplo? Uma mãe ou um pai que sempre foi ausente, só é pai, assim, vamos dizer assim, biológico, né? Não foi ausente. Aí o filho, mesmo não tendo um relacionamento com o pai ao longo da vida, quando ele ficar velho, é obrigação do filho cuidar desse pai ou ele pode colocar no asilo? Tem que dar assistência, mas você até pode colocar no asilo, mas desde que não seja uma clínica clandestina, uma clínica onde ocorrem maus tratos, porque aí você está sendo conivente com o local. Mas mesmo Professora, que não tenha dado mas assistência. quando não há laços emocionais, no caso, igual a amiga da sala perguntou, se há pais, por exemplo, a gente não tem vivência com o pai, vamos dizer assim, o pai abandonou o filho. Depois de muitos anos, a gente descobre que ele está idoso, está num lugar e as pessoas responsáveis daquele hospital ou do lugar onde ele está internado entram em contato com o filho, que, vamos dizer assim, é só registrado no cartório pelo pai, mas não teve vivência.
a gente é mesmo assim, eu já vi casos que o juiz não obriga, porque não existe laços emocionais, porque não é só o nome. Mas assim, a senhora já viu casos que de mesmo não tendo laços emocionais, o filho ser obrigado a cuidar? Aí vai para uma questão judicial, tá? Se o juiz entender, né, que aquele filho é responsável, ele vai decretar que a pessoa cuide, tá? Mas Uhum. na maioria dos casos, quando não teve laços emocionais em nenhum momento da vida, ele não vai ser responsabilizado. Mas se em determinado momento teve essa convivência mínima, aí Uhum. sim ele pode ser designado para tratar aí do pai ou da mãe. É muito Entendi. louco isso, que eu conheço uma pessoa que ela está sendo processada pela mãe, que agora está idosa, Sim, porque no dizer dela que ela foi abandonada, e ela é incapaz, ela foi abandonada. Aí a filha está tomando processo exatamente. da justiça. Oh, meu Deus, é Aí muita a mãe loucura, viu? pode entrar com processo para os filhos serem responsáveis por eles. A partir do momento que eles Não, são idosos, eles precisam de cuidados. Então, eles podem entrar com processo judicial, sim, para requerer essa atenção aí do filho. E não aí só vai a mãe, ficar a né, critério professora? do juiz, né? Mas os irmãos em si também podem entrar em um processo contra os irmãos que não estão ajudando a cuidar dos pais. Sim, também. Porque é responsabilidade de todos, né? Se o pai ou a Verdade. mãe teve 5 filhos, os 5 têm que ajudar a cuidar do pai ou da mãe que está idoso. Não é responsabilidade de um, a Eu não que ser cuidei que da minha mãe, seja. sabe, professora? E de 5 filhos, só eu e um outro irmão meu que cuidávamos. Ela tinha Alzheimer e tinha as pernas amputadas por causa da diabetes. Então, assim, e por a gente ter uma vida financeira mais, na época a gente tinha, né, minha mãe morreu em 2013, uma vida financeira assim mais, vamos dizer, hoje está um pouquinho melhor, mas na época a gente passava muito aperto. Então teve um irmão meu que teve que parar de trabalhar para ficar cuidando dela, porque eu tinha minha casa, era casada, tinha meu marido, mas mesmo assim eu estava sempre lá cuidando, medicando, era eu que medicava, eu que levava para os médicos, mas de 5 filhos, só 2 cuidaram. Aí no final assim, quando a minha mãe estava assim já nos últimos, né, nos últimos meses, nós íamos entrar na justiça contra os outros 3 filhos para ajudar, porque moravam todos no mesmo lote onde a mãe morava. Quando a mãe adoeceu, os filhos saíram do lote e ficou Isso. só os 2 que cuidavam. Eles preferiam sair onde moravam para não ter que cuidar da mãe. Só ia ver a mãe de vez em quando, como diz, abraçava, beijava e ia embora. Que isso. Mas aí não chegou, o processo não chegou a ser concluído, não, porque minha mãe faleceu nesse intervalo. Entendi, mas pode mesmo. Porque é aquele ditado, né? Uma mãe cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de uma mãe. Então, se eu tenho mais irmãos e eles não estão colaborando comigo na ajuda e no cuidado do meu pai que é idoso, eu posso requerer na justiça que eles ajudem, ou então que eles paguem um profissional para poder cuidar, já que eles não podem estar presentes. Mas todos têm que contribuir aí para o cuidado desse familiar. É Porque responsabilidade de todos. sobrecarrega, né, professora? Exatamente. Todos têm uma vida, todos têm sua família, têm seus afazeres. Então, na hora que o parente adoeceu, todos vão ter que se desdobrar. E aí vão ter que achar uma melhor forma de cuidar desse parente. Ou todo mundo ajunta e paga um profissional, ou alguém, né, abre mão da sua vida ali naquele momento e fica responsável, mas revezando com os outros, mas todos têm que estar ali participando de alguma maneira. É responsabilidade de todo mundo. Gente, eu trouxe uns macetes para facilitar a vida de vocês com relação a termos técnicos, tá? Existem algumas
terminações, seja o final desses termos ou o início, para ficar mais fácil de vocês conseguirem enxergar o significado das palavras. Então, as terminações desses termos, vocês conseguem ter uma noção do que significa, do que se trata, né? Então, a gente vai ver aí alguns deles para facilitar a vida na hora de ler um caso clínico, na hora de pegar algum laudo de um paciente e entender do que se trata, né? Aonde que está o acometimento, aonde que esse paciente está precisando de um cuidado maior. Então, quando vocês virem aí algum termo que termina em ectomia, alguma palavra que termina em ectomia, significa que esse paciente, que esse indivíduo, ele passou por algum tipo de cirurgia e foi retirado alguma coisa dele, foi removida alguma coisa. Então, por exemplo, apendicectomia. Ele fez a apendicectomia, então ele fez a retirada do seu apêndice. Cistectomia, fez a remoção aí da bexiga. Colecistectomia, que a gente viu na última aula, remoção da vesícula biliar. E a esplenectomia, a remoção do baço. Então, termos que terminem em ectomia, eles vão designar a retirada de determinada parte do organismo. Por exemplo, esterectomia. Alguém faz ideia do que foi retirado no paciente que fez esterectomia? Alguém, gente? É o útero? É o útero. Então, está lá no prontuário da paciente. História pregressa. Esterectomia há 2 anos. Então, tem 2 anos que aquela paciente não tem mais o útero. Foi feita a retirada, a remoção. Professora? Oi. Quando fala esterectomia total, é porque tira o ovário, as trompas. É útero e trompas. Ovário vai ser oforectomia. Oforectomia. Quando a palavra ela terminar em tomia, vai ser relacionada a alguma abertura que foi feita ali, em alguma parte do corpo. Então, a artrotomia é a abertura de alguma articulação. Precisou ser feita a abertura de determinada articulação. A broncotomia, abertura do brônquio. Laparotomia, que é muito comum, é a abertura aí da cavidade abdominal, quando está com suspeita aí de trauma abdominal, algum sangramento aí na cavidade peritoneal, eles vão fazer essa laparotomia aí. A toracotomia, a abertura da parede torácica, né, quando serra aí o estéreo, faz a abertura aí do tórax, né, geralmente em cirurgias cardíacas. Hoje em dia até que não está tendo muita mais laparotomia e toracotomia, porque a gente tem a videolaparoscopia, que facilita aí, né, os procedimentos cirúrgicos e impede essa abertura aí, porque a cicatrização, né, o processo aí pós-operatório é muito mais demorado, muito mais prolongado. Então, hoje com a videolaparoscopia a gente tem menos abertura aí cirúrgicas, principalmente a laparotomia, por exemplo, né, que abrir a cavidade abdominal para depois fechar e o paciente passar pelo pós-operatório. É um quadro demorado aí de recuperação. Então, quando a palavra ela terminar em estomia, né, tem o S ali, é relacionada à construção cirúrgica de novas bocas ou estomas. São orifícios que vão ser feitos em determinadas partes do corpo,
ou porque a passagem por ali foi obstruída, né? Geralmente é por causa disso, e aí precisa fazer uma outra abertura alternativa para poder o fluxo continuar funcionando. E aí a gente vai ver alguns tipos, né? Por exemplo, o presidente, né? Ele teve que fazer uma colostomia, que ele foi atingido lá, né? Pela facada, acabou atrapalhando ali o fluxo do intestino dele, então o trajeto ficou prejudicado e aí teve que ser feita essa colostomia, foi a abertura do colo. Não vou saber dizer qual colo, porque a gente tem 3 colos, que é o intestino grosso. A gente vai ter o colo transverso, colo ascendente e o descendente. Então, a colostomia é feita em algum desses colos, que é como se fosse um buraco mesmo, onde vai ser encaixada uma bolsinha ali de colostomia, para que o fluxo ali do intestino ele continue funcionando. Pode falar, Bárbara. Toda colostomia tem que colocar a bolsa por um tempo ou determinado? Ou para sempre? Isso. Toda colostomia faz a utilização da bolsa, porque o intestino ali, o trajeto do intestino é de que já é do bolo fecal. Então são as fezes que estão passando ali. E por algum motivo esse intestino está obstruído, né? Ou por alguma perfuração, igual foi no caso do presidente, ou por algum tumor que está sendo desenvolvido ali. E aí eu preciso desviar esse fluxo das fezes para algum lugar. Então, eu vou fazer essa colostomia e aí a bolsa vai ser o reservatório dessas fezes. Então, elas vão cair dentro dessa bolsa, ela precisa ser trocada periodicamente, precisa ser higienizada essa estomia. E todo mundo que faz uma colostomia tem a bolsinha assim. A cistostomia é a abertura da bexiga. Pessoa que está com alguma obstrução aí no fluxo urinário também faz a cistostomia, tá? A gastrostomia é do estômago, né? Gastro aí é do estômago e vai ser feita através aí da parede abdominal. E a nefrostomia vai ser a sonda aí diretamente no rim para drenar a urina. Provavelmente tem alguma coisa impactando aí nos ureteres, na bexiga para chegar aí até a uretra. E aí é colocado diretamente no rim. Então já vai filtrando o nosso sangue e a urina já vai direto para a sonda aí. Dessa filtragem já vai direto para a sonda que está ligada ali direto no rim. Quando a palavra ela terminar em pexia, é uma operação de fixação ou de reposicionamento. Eu quero reposicionar determinado órgão, eu quero suspender, eu quero fixar determinado órgão. Então, a esteropexia vai ser a suspensão e a fixação do útero. A nefropexia, suspensão e fixação do rim. E a orquiopexia é o abaixamento e a fixação do testículo em sua bolsa. Então, quando precisa ser fixado determinado órgão, a palavra sempre vai terminar em pexia. É uma cirurgia de reposicionamento, ou então de fixação. Operações aí para alterar a forma ou a função. São as plásticas. Então, elas vão terminar em plastia. Piloroplastia é o piloro. Piloro é uma parte do estômago. É o fechamento. Então, uma plástica no piloro. A rinoplastia, todo mundo sabe, está em alta aí, né, ultimamente, que é a plástica aí do nariz para alterar a forma, né? A salpingoplastia é uma plástica da trompa para recanalizar. Ah, geralmente ela está obstruída ali ou foi feita uma. Como é que fala?
Quando a pessoa faz o corte da trompa ali, tenta reverter, eles fazem através aí da salpingoplastia, né? Antigamente, quando era só amarrado, por exemplo, era mais fácil de reverter. Hoje em dia, como é feito o corte, não tem muito sucesso na reversão, não. E a toracoplastia é a plástica da parede torácica. Geralmente é feito decorrente de algum acidente, alguma cicatriz que ficou ali, aí eles acionam, né, a equipe de cirurgia plástica para tentar melhorar o aspecto ali do paciente, ele não ficar com uma baixa autoestima decorrente do acidente que ele teve, do trauma que ele sofreu. Quando terminar em rafia, é a sutura de alguma parte do corpo. Então, colporrafia, a sutura da vagina, quando a mulher ela vai ganhar neném e aí ela sofre aquele corte, né? A episiotomia, que é o corte, ela vai precisar aí de uma episiorrafia ou a colporrafia, que vai ser a sutura aí. Gastrorrafia, a sutura do estômago, geralmente feita aí nas cirurgias bariátricas, por exemplo, e faz a sutura do estômago. A herniorrafia, a sutura de alguma hérnia aí que foi operada. Então, primeiramente vai ser feita a herniotomia, onde vai ser feito o corte, e aí depois a herniorrafia, que é a sutura dessa hérnia aí. Quando terminar em oscopia, vão ser operações para observação ou exploração, né? Geralmente são cirurgias de visualização, né, por vídeo. Então, a broncoscopia é o exame sob visão direta dos brônquios. Então, é por vídeo. Eu consigo visualizar os brônquios. Então, a broncoscopia. E aí eu vou visualizar para explorar e ver como que está a função desse brônquio, né? Como que está a fisiologia dele, como que está o aspecto dele. Então, é por visão direta dos órgãos, tá? Cistoscopia é a visão direta ali da bexiga. Colposcopia, visão direta da vagina. Esofagoscopia, visão direta do esôfago. Endoscopia é a visão direta aí do estômago, né? Então, são cirurgias por meio de vídeo, onde são visualizados aí os órgãos ou as partes do organismo, onde vão ser exploradas para ver se está apresentando alguma alteração de função, para ver se está apresentando algum processo inflamatório, e aí, através disso, o médico ele consegue visualizar, né, por vídeo, o órgão e identificar qual que é o problema que está tendo ali naquela determinada parte do corpo. Então, todas que terminam em escopia vão ser cirurgias ou explorações por meio de vídeo, por visão direta dessas partes. Professora, Oi. você sabe me falar se pelo SUS consegue fazer. Eu esqueci o nome agora. Mas é tipo uma avaliação quando a pessoa coloca prótese, né, mamária, silicone, e aí já tem 11 anos, já tem mais de 11 anos, e aí faz tipo uma avaliação para ver como que tá, e aí se consegue fazer a retirada pelo SUS. Eu não vou saber te falar. Ah, tá. Tá bom. Não vou Obrigada. saber te falar. Mas me manda depois no meu WhatsApp aí. Manda agora de uma vez que eu vou dar uma olhada e aí na próxima aula eu te falo. Te Tá dou um bom. retorno sobre, tá? O Tá link bom. vai Obrigada. cair aí, galera.